para a palavra de Deus. Meus queridos, a paz do Senhor, soberano e eterno Deus, Pai querido santo, te damos graças, Senhor, mais uma vez aqui estamos em cuja tua presença. Senhor, fala conosco agora através da tua palavra. Usa teu servo instrumento, Senhor, como o Senhor tem usado para a glória do teu nome. Alimenta, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, com a tua glória, com a tua presença bendita, santa e maravilhosa, Senhor. Mais uma vez, alimenta o teu povo, a tua igreja nesta noite, Senhor, com o pão vivo do céu, vindo, Senhor, do trono da graça para nós nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Pastor. Meus amados, os irmãos podem tomar os assentos. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus por estar de volta a este santuário com os irmãos, nesta noite, com o propósito de adorarmos a Deus, glorificarmos o seu nome, e para, por mais um instante, meditar na palavra de Deus com os irmãos. Nós vamos dar prosseguimento ao que estamos falando com os irmãos aqui nestes dias. Continuaremos, retornaremos ao que temos falado com os irmãos. Mas quero louvar a Deus pela vida de todos presentes, ao mesmo tempo também, como disse na manhã do domingo, que não estaria no domingo à noite aqui, estivemos com o pastor Adailton em Alverca, e ele enviou os irmãos, ele e sua família, bem como a igreja, a paz do Senhor a todos os irmãos. Trabalho abençoado, Deus esteve presente, operou, como também tivemos ciência que Deus realizou coisas grandes aqui no domingo, né? Deus seja louvado por isto, graças a Deus. Assim sendo, meus irmãos, nós vamos voltar ao estudo da palavra de Deus. E agora, para o próximo passo, já estamos por finalizar este ponto que estamos estudando. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Gálatas, capítulo de número 5. Bendito para sempre seja o nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Meu querido, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos observar algumas coisas aqui no capítulo 5, a partir precisamente do versículo de número 19. Mas eu queria rapidamente lembrar os irmãos que nós paramos na semana passada, quando falamos com os irmãos, ou estávamos dando sequência ao que temos falado com os irmãos, sobre compreendermos a natureza do reino de Deus, do qual fazemos parte, no qual nós estamos inseridos como cristãos, como servos de Deus. Louvamos a Deus por este privilégio indescritível, maravilhoso, mas ao mesmo tempo precisamos ter o entendimento do que de fato é o reino de Deus, do que ele representa, para percebermos como é que nós estamos nos portando como servos de Deus dentro deste reino. Se de fato, meus irmãos, compreendemos a natureza deste reino,
e buscamos o seu estabelecimento sobre a face da terra, ou se de fato nós só falamos, mas na verdade, meus queridos irmãos, nós não entendemos o que é o reino de Deus, como é preciso entendermos. Todos nós, irmãos, se não compreendermos estas coisas, facilmente nos embaraçaremos na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Facilmente seremos demovidos da nossa posição. Nós precisamos compreender isto. E é exatamente por isto que a Bíblia revela estas coisas para nós. Precisamos, portanto, ter atenção. Nós não podemos ficar só com a leitura da palavra de Deus, nós precisamos pensar sobre o que a palavra de Deus, de fato, ela está falando para nós. Então, nesta noite, como os irmãos perceberam, o versículo de número 21, ele finaliza dizendo que os que cometem estas coisas, que Paulo descreve aqui, apresentando-as, ou denominando, caracterizando-as como obras da carne, Paulo descreve 16 coisas. Mas é preciso entendermos, irmãos, que Paulo não está limitando as obras da carne só a estas 16 que estão escritas aí. Os irmãos estão vendo no versículo de número 21 que Paulo está dizendo que existem coisas semelhantes a estas, as quais ele não lista nesta passagem, pois a grande verdade é que se fosse escrever tudo que é obra da carne, ficaria bem difícil colocar tudo isto nesta leitura que nós temos em apreço. Mas muitas outras coisas, todavia, o cristão nascido de novo, que tem a presença do Espírito de Deus na sua vida, ele é sabedor, meus irmãos, do que de fato contraria a vontade de Deus. Primeiro, pela exposição da palavra, pela revelação da palavra, pelo que está escrito na palavra de Deus, pelo que ele lê, pelo que ele compreende, pelo que ele é ensinado. Logo, ele tem ciência, portanto, que tais coisas estão em contrário à vontade do Senhor nosso Deus. É um contraste, não coaduna, não compactua, não harmoniza com a vontade do Senhor nosso Deus. Ao passo que ele percebe isto pela leitura da palavra de Deus, por ser um crente verdadeiro, o Espírito de Deus está presente na sua vida, se porventura tal coisa acontecer no seu viver, haverá uma rejeição, não me entenda mal, por favor, praticamente automática do seu coração em relação a isto. Será praticamente impossível você ver um cristão em paz, tranquilo, sossegado, se ele estiver falhando em uma destas coisas aqui. Você pode ter certeza que ele vai procurar organizar a sua vida, porque ele sabe, ele sente que o que ele cometeu não correspondeu com a vontade do Senhor nosso Deus. Então, logo, irmãos, dá-nos uma grande preocupação com aquele grupo de pessoas, preste atenção, irmãos, com aquele grupo de pessoas que comete isso, que comete aquilo, mas para ele está tudo normal, não tem nenhum problema, ele entende que ele é salvo, ele entende que ele está bem. No entendimento dele, irmãos, está uma maravilha, e ele nunca foi tão crente como ele está sendo crente nesta fase. Nós precisamos tomar cuidado em relação a isto. Portanto, meus irmãos, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Lembro os irmãos que nós paramos na semana passada, quando eu disse que a minha atitude, a sua atitude em relação ao que o Senhor Jesus espera de nós, vai demonstrar, então, se nós entendemos qual que é a natureza do reino do Senhor nosso Deus. Primeira coisa, meus irmãos, que eu queria pensar com os irmãos verão que Paulo, ele lista essas coisas em 3 grupos. Ele vai falar sobre a imoralidade, ele vai falar sobre o relacionamento pessoal, e Paulo também fala sobre questões da religião, que tem muito a ver conosco, Igreja do Senhor Jesus. Precisamos cuidar em relação a esta questão. Após Paulo estar falando sobre a liberdade cristã, Paulo fala, portanto, sobre obras da carne e fruto do Espírito, que nós tanto estudamos. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Mas eu comecei a ler com os irmãos, a partir do versículo de número 16, porque o versículo 16, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne. Irmãos, muita atenção em relação a isto. Cristo libertou-me, Cristo libertou-te, Cristo libertou-nos
Ainda ontem eu conversava com alguém e eu disse a esta pessoa, irmão, nós precisamos crer no que a Bíblia, no que a palavra de Deus fala. Se nós não crermos no que a palavra de Deus fala, nós não teremos êxito na nossa vida espiritual. Muitos de nós já ouvimos, inclusive, falar sobre Martinho Lutero, quando já bem velho, já aproximando o seu fim aqui na terra. Contam-se, dizem, e está escrito verdadeiramente a respeito dele, que o adversário manifestou-se a ele de uma forma e começou a dizer para ele: você que fez tudo isso, mas esqueceu que você cometeu isto, que você cometeu aquilo, que você cometeu isto outro, e foi listando essas coisas. Depois que Martinho Lutero observou tudo aquilo, olhou para o adversário e disse para ele: e outras coisas mais que você não conseguiu, na verdade, listar aí, eu cometi. Mas agora escreve aí, se possível, com tinta vermelha, se confessarmos os nossos pecados e estivermos na luz como ele na luz está, tivermos comunhão, mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Atenção, irmãos, a Bíblia diz, no capítulo 8 de João, versículo de número 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus confirma no 36, se o Filho vos libertar, referindo a sua própria pessoa, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos crer no que a Bíblia, no que a palavra de Deus diz. Se eu sou crente, se de fato eu sirvo a Deus, irmãos, que coisa mais esquisita será a vida de um cristão que não tem consciência da sua salvação e não sabe se de fato ele é liberto. Ele sente, olhe para cá, ele sente que ele perde o seu tempo na igreja. Imagine você ir para casa hoje pensando que se Jesus voltar nesta noite, você não vai subir. Que vida cristã é esta? Nós precisamos sair daqui prontos, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Claro que em pecado eu não vou sair daqui dizendo dessa forma, mas o que eu estou convocando a igreja, chamando a igreja, é para crermos no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é poderosa, eu preciso crer na palavra do Senhor. Paulo está dizendo: digo porém, isto aqui não é um pedido, não é uma sugestão, isto aqui está no imperativo. Paulo está dizendo: digo porém, andai. Esse é o dever do cristão, isso é o que se espera de mim. Isso é o que se espera de você. O porquê do contrário destas coisas? Porque nós vivemos época que os crentes não andam no Espírito. Eles não andam em Espírito. Então logo eles acabam por cumprir a concupiscência da carne. Logo eles acabam por não terem força para vencer os desejos de sua própria carne. Olhe para cá, a carne é sempre assim, ela quer te arrastar para baixo. Ela quer sempre te afastar da presença de Deus. Mas Paulo está dizendo: andai em espírito e não cumprireis. Eu já não sou mais, olhe para cá, eu já não sou mais cumpridor dos desejos da minha carne. Não significam, tenhamos entendimento, que esses desejos da carne desapareceram. Porque eu sou carne, mas eu não ando na carne. É diferente. Eu ando no Espírito. O ideal para o cristão é não andar na carne, mas andar no Espírito. Nós, às vezes, meus irmãos, temos problema com esta situação. Não significa, nós precisamos, quantas vezes eu falo isso aqui? Talvez eu use a palavra um pouco diferente, mas é nisto que vai dar. O cristão não é liberto da presença do pecado, mas ele é liberto do poder do pecado. Ele não está mais sujeito ao domínio do pecado. O domínio do pecado foi quebrado na vida dele, na vida dela. Aquele que de fato entregou a sua vida a Cristo, ele é uma nova criatura. A Bíblia está dizendo: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Portanto, Paulo diz: e não cumprireis. Você não é cumpridor dos desejos da carne, das concupiscências da carne, embora elas queiram aflorar.
mais o poder da palavra de Deus na sua vida, o Espírito de Deus na sua vida, é mais do que suficiente para você suplantar toda esta situação. Para você passar por cima desta situação. Você já não é mais escravo do pecado. Você é servo de Cristo. Você é servo do Senhor, bendito seja Deus. Aí Paulo vai dizendo, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Algo que precisamos entender nesta caminhada nossa é exatamente isto, renúncia constante. Batalha neste aspecto, a carne quer, mas você é cônscio pela palavra de Deus que você não deve. E a liberdade é exatamente isto. Você poder fazer, mas você optar por não fazer. Porque você não é obrigado a fazer. Foi-se o tempo na vida do cristão, se de fato ele nasceu de novo, que mesmo ele dizendo, eu não quero fazer, ele fazia. Foi-se o tempo na vida da irmã, na vida do irmão, do jovem, do obreiro, que mesmo ele dizendo, eu não vou fazer, e ele não dava conta. Eu repito, nós fomos libertos do poder do pecado. Nós precisamos ter este entendimento. O pecado já não tem mais domínio na sua vida. Já não tem mais domínio na nossa vida. As oportunidades para pecar, elas até aparecem, mas você é liberto do poder do pecado. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Paulo vai dizendo então, preciso termos o entendimento, porque às vezes há cristão que não consegue entender porque há essa batalha, há esta luta. É o espírito contra a carne contra o espírito. E o que mais for alimentado na sua vida é o que vai suplantar. Daqui depende, isso tem a ver com nossa responsabilidade, com o nosso dever. Não vamos pensar que pelo fato de que Cristo nos salvou, eu não preciso mais cuidar da minha vida. Isso está completamente garantido até o final, e daí eu não oro, eu sou descuidado, desleixado no que diz respeito a orar, a dedicar a minha vida ao Senhor, ao meditar na palavra de Deus, a louvar a Deus. Sou completamente relapso, desorganizado, como que desavisado nesta situação. Eu não terei força para suplantar tais situações. É como se eu não desse espaço para o Espírito. E logo, portanto, o que vai crescer na vida de tal pessoa será a carne. Logo nós, então, sabemos, pela palavra do Senhor nosso Deus, que nós precisamos cuidar da nossa vida. Quanto mais nós cuidarmos de nossa vida espiritual, mais sucesso lograremos. Ou seja, mais sucesso nós vamos obter para a glória do nome do Senhor. E essas coisas jamais são para a nossa glorificação, sempre para a glória do nome do Senhor, porque é exatamente isto, nós dizemos, louvado seja Deus pela vida do ciclano, da Bertana, pois de fato é um servo e uma serva fiel e consagrada à causa do Senhor. Deus seja louvado. Aí Paulo diz no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Outra coisa que nós precisamos pensar, se somos guiados verdadeiramente pelo Espírito, irmãos, e para quem está dentro do reino de Deus no presente, isto aqui é uma marca patente, viu? Demonstrada, isto é evidente, o homem, a mulher ser guiado pelo Espírito. Isso nos faz pensar muito. Percebe-se na atualidade muitas pessoas que não são guiados pelo Espírito. E eu preciso pensar em relação à minha vida, você precisa pensar em relação à sua vida, se nós somos guiados pelo Espírito. Paulo está dizendo que estes não estão debaixo da lei, mas eles estão ou são guiados pelo Espírito. A partir daí, Paulo começa a listar, portanto, o primeiro grupo destas obras que ele diz ser obras da carne. Veja o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Nós vamos falar sobre elas aqui, tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre o reino de Deus, pois já estamos finalizando este assunto. Primeira coisa, então, Paulo, ele fala aqui para mim e para você, nesse capítulo, nesse versículo, melhor dito, sobre a prostituição.
Olha, irmãos, parece até que isso não tem muito a ver, ou muita necessidade de falar no nosso meio. Irmãos, antes pelo contrário, isto é mais necessário falar em nossos dias do que no tempo passado. Quanto mais, atenção, quanto mais o homem evolui no saber, nós estamos percebendo que mais ele está pecando contra Deus. Eu não estou referindo a você, igreja, crente que foi liberto por Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que quanto mais o homem está sabendo, menos temor ele está tendo. Mais ele afasta daquilo que é padrão, daquilo que ele não devia afastar. O homem na terra sem Deus. E isso, irmãos, isso não pode acontecer no nosso meio. O homem na terra, ele está sentindo ser Deus. É como se ele mesmo fosse Deus e tivesse, portanto, a autoridade e o poder para ditar todas estas coisas. Esquecendo, inconsciente ou não, o certo é que pela Bíblia nós chegaremos à conclusão, porque o homem veio de Deus, nós chegaremos à conclusão que o homem ele está se rebelando contra Deus conscientemente, e por isso ele vai ser julgado. Ele distancia-se de Deus conscientemente, por isto ele terá que comparecer diante de Deus para prestar conta dos seus feitos sobre as obras, sobre a terra, melhor dito. Porque eles vivem como se não existisse Deus. Fazem tudo como se não tivessem que prestar contas um dia. E é preciso que nós tenhamos o entendimento. E o cristão não dá para admitir a ideia de que ele não tem esse entendimento. Nós não somos produtos do acaso. Nós somos obra das mãos do Senhor nosso Deus. Esta é a nossa origem. Nós fomos criados por Deus. Bendito seja para sempre o Senhor. Não pensemos de outra forma. Eu sei que você entende isso. Deus seja para sempre louvado. Então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo que as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, ele está falando aqui, meus irmãos, isso tem a ver com prostituição, isso tem a ver com a questão da imoralidade. Nós vamos observar que Paulo, ao falar sobre essa questão, sobre a prostituição, ele está falando sobre relação sexual ilícita, fora do casamento. E isso tem um problema muito grande, irmãos, sabe por quê? Porque, infelizmente, as pessoas, embora isso esteja previsto mais para baixo, mas adianto rapidamente, as pessoas, eles não cuidam do que eles sempre deveriam cuidar, da mente, do coração. Algumas pessoas que eles estão lutando e cuidando da consumação, mas eles não cuidam do que está sendo construído, uma rede que está sendo construído na mente e no coração. E se isso for sendo engendrado lá, tal pessoa vai ficar detido. Não terá saída desta situação. Então tenhamos atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que se entregam, se dão à prostituição, cometem prostituição, repito, irmão, relação sexual ilícita, eles não herdarão o reino de Deus. E olhe para cá, o apóstolo Paulo não endereça isto a uma igreja, ou melhor dito, perdão, ele não endereça isso a uma comunidade que não conhece a Cristo. Ele está escrevendo a uma igreja. Nesta igreja, muitas pessoas vinham de lá, e do jeito que eles vinham de lá, estuda-se a história, você vai perceber, eles estavam como que vivendo aqui dentro. Aquilo era praticamente normal. O apóstolo Paulo vai dizer, vocês estão em demanda, em busca do reino de Deus. E quem comete a prostituição, relação sexual ilícita, fora do casamento, incesto entre parentes, é o que Paulo está dizendo, o homossexualismo, que o nosso mundo, ou a nossa época, abriu-se as portas, os países que ainda não abriram, é questão de dias para abrirem, mas porque eles abrem, não significam que a igreja não tem que ter uma posição.
A igreja precisa primar pela palavra do Senhor nosso Deus. Não trata-se de condenar pessoas, mas condenar o pecado. Jesus não veio à terra para condenar as pessoas. Jesus veio à terra para condenar o pecado, o ato em si, e dar ao homem a oportunidade de se livrar do pecado. O homem, sendo consciente que ele está pecando contra Deus, é aí que ele poderá, portanto, reconciliar com Deus. Então tenhamos atenção, meus amados e queridos irmãos. Os que se entregam à prostituição, a Bíblia está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Embora estando aqui no reino, ou pelo menos nós pensamos que está no reino. Quando a gente olha isso em sentido geral, meus irmãos, e aqui eu quero fazer uma aplicação, volte para cá. O grande problema está em não ser guiado pelo Espírito, em não andar no Espírito. O grande problema está em a gente considerar coisas que não é para considerar tanto, e desconsiderar coisas que têm que ser consideradas, que são elevadíssimas, nobres. Tem pessoas que dão importância demais a essas coisas, aos prazeres da carne. É de efêmera duração, coisas passageiras. A gente vê tantas pessoas que pensam bem, até escreve bem, fala bem sobre o assunto, só não vive bem sobre a questão. Outro dia eu vi alguém usando uma frase muito interessante, não troque aquilo que você mais quer na vida pelo que você mais está querendo no momento. Pensa muito bem, há um fundo de verdade, há uma lógica muito grande nessa questão. Mas daí eu digo aos irmãos, esse mundo, esse povo desta era, principalmente, valoriza demais aquilo que não tem tanto valor. Essas coisas são passageiras, não tem tanto significado para nós. Eu me lembro que eu ouvi muitas pessoas dizer para a gente, principalmente para nós quando jovens, olha, os jovens alertem, porque as pessoas pensam que casam só por questão sexual, e não é assim, depois que casarem vão ver. Irmãos, essas coisas não é o que norteia a vida da pessoa, não é o que é de mais valor. Já pensou um casamento que casa embasado nisso, só essa questão, vai rachar, vai afundar lá na frente. Isso são coisas de somenos importância, embora tenha o seu lugar, mas atenção. Nós precisamos ter o entendimento, e lamentavelmente, os grandes problemas que nós temos, porque as pessoas valorizam demais o que é de menos importância, e desvalorizam aquilo que tem que ser valorizado, aquilo que deve ser valorizado. Olha, nós estamos perdendo a cada dia aquele desejo de vivermos uma vida santa para Deus. E todas estas obras da carne, elas afastam as pessoas de Deus. Elas afastam os homens, o ser humano, da pessoa do nosso Deus, porque Ele é santo. Permanece o Senhor lá amando, desejando restaurar o indivíduo, fazer uma obra grande, mas a grande verdade é que o pecado cometido vai afastando este homem, vai afastando essa mulher, vai afastando esta vida da presença do Senhor nosso Deus. Paulo está dizendo que vocês buscam, não é o reino de Deus, quem comete tais coisas não herdarão o reino do Senhor nosso Deus. Nós precisamos pensar muito, estou no reino invisível, e quando o reino visível apresentar, eu preciso entrar nele. Preciso fazer parte dele. Eu quero fazer parte dele. Ele está vindo aí, irmãos. Esse reino que nós estamos, esse aspecto que nós estamos usando na nossa linguagem aqui, ele está indo e o outro está vindo, os dois vão se encontrar. Cada dia que passa é um dia a menos para a volta bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então cuidemos. Paulo está dizendo que aquele que comete prostituição não herdará o reino do Senhor nosso Deus. Segundo lugar, isso tem a ver com o que disse aos irmãos, a questão da prostituição, da impureza. Paulo está falando aí sobre a impureza. Olha, irmãos, isto tem a ver, tudo isso está ligado à questão da imoralidade. Irmãos,
Isso lá no grego tem as suas descrições, eu não vou usar aqui, mas estas descrições são o que nos mostra o que Paulo estava falando. Então nós precisamos aqui ter o entendimento que Paulo está mostrando de uma forma bem clara, que a impureza, ela não tem espaço. Ela não deve ter espaço na vida daqueles que já fazem parte do reino do Senhor nosso Deus. Eu queria que você voltasse atrás um minutinho só, aí em Efésios, por favor. Ou atrás, vai à frente, por favor, irmão. Efésios capítulo 5, por favor. Encontraram? Efésios capítulo 5, versículo de número 3. Amém? Está aí a Bíblia que está dizendo. Olha Paulo dizendo: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Isto não é conveniente à vida de um cristão. Não é conveniente aos santos, aos eleitos, aos chamados por Cristo. Paulo está dizendo, atenção a isto, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Isto não deve existir no nosso meio. Isto não deve acontecer. Agora atenção, nós não estamos falando aqui da pessoa pecar e pedir perdão, porque nós sabemos a questão da misericórdia de Deus, é outro assunto. Estamos falando para termos cuidado, para não perdermos o reino de Deus. Precisamos ter isso em mente, cuidado para não perdermos o reino de Deus, o que Deus projetou e tem para nós. Cuidado então, meu querido irmão, Paulo está dizendo aí, Paulo diz que isso não deve nem ser nomeado no nosso meio. Então atenção, Paulo está dizendo aí, precisamos cuidar em relação à questão da impureza, desta imoralidade. Ela não pode ter espaço na vida de quem está dentro do reino do Senhor nosso Deus. Amado irmão, irmã, nós que estamos aqui nesta noite, temos oportunidade de ouvirmos esta palavra. Vamos pensar mais na nossa vida. Vamos cuidar mais da nossa mente. Vamos cuidar mais do nosso coração. Vamos cuidar mais daquilo que nós precisamos cuidar, que nós devemos cuidar. Olha, irmãos, o seu coração, nosso coração, só nós sabemos o que passa lá. E Deus, só Deus, eu, você, só nós sabemos. Nós temos a possibilidade de esconder de todo mundo. Temos a possibilidade de deixar essas coisas crescer, serem engendradas no nosso coração, mas temos também a oportunidade de rejeitá-las, rechaçá-las, de dizer não terá espaço na minha vida. Há um ditado aí, eles dizem, você não impede nenhum pássaro de voar por cima da sua cabeça, mas você consegue impedi-lo de fazer uma ninhada sobre a sua cabeça. Quantos ataques que o adversário lançam contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas. Mas eu volto a lembrar os irmãos, nós fomos libertos por Cristo Jesus para uma vida cristã vitoriosa. Irmãos, aquilo é extraordinário. Quando Jesus está dizendo, o ladrão, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida cristã é em abundância, se nós quisermos. Se nós soubermos desfrutar, porque o que Jesus propõe é vida cristã em abundância. Olha para cá, se nós não enganássemos a nós mesmos, eu queria que você entendesse que às vezes esse negócio nosso, de que eu estou conseguindo enganar fulano, na verdade, a gente está enganando a nós mesmos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que talvez eu não devia. Às vezes, eu vejo, comentários, coisas falando, e quando eu vejo, irmãos, são coisas que Deus já trouxe ao meu sentimento, e eu nem falo que Deus, algumas eu falo, e eu nem falo que Deus já colocou no meu coração, ou na minha mente. A gente fica pensando, eu estou enganando, eu estou passando... Irmão, a gente engana a nós mesmos. Daí o grande problema na nossa vida, isso é uma fraqueza na nossa vida, se fôssemos sinceros conosco mesmo, eu olhar para mim mesmo e dizer para mim mesmo, olha, organize essa situação.
Procure vencer essa questão. Mas como que eu vou fazer? Como que eu devo fazer? Irmãos, nós temos um culto de terça-feira que é ensinamento para nós. É ensinamento para a gente. Nós temos uma escola dominical que é ensinamento para nós. É ensinamento mesmo. Mensagem é aquela que às vezes, né, levanta você, mas o culto de ensinamento, irmão, às vezes joga você lá embaixo. A escola dominical leva você lá embaixo. Te faz ver qual que é a sua situação. Embora você não vai ficar lá, se você deixar a palavra de Deus te levar lá, você vai levantar. Isso com certeza, o Espírito de Deus vai te levantar. Mas é uma questão de sermos sinceros conosco mesmo. De dizer para a gente mesmo, você precisa de ajuda. Você tem que ser ajudado. Você precisa melhorar essa situação. Então olhe para cá. Tomemos cuidado, cuidemos, que Deus ajude-me. Isso é uma força de expressão, irmãos. Nós falamos que Deus me ajude, que Deus me dê graça. Quando é que não dá? Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, que Deus te dê graça. Ele fala para Timóteo, fortifica-te na graça. Ele está dizendo, ela já existe, está à sua disposição. É você que tem que ir lá fortificar nela. Ou seja, a ajuda de Deus, ela é constante. Ela está à nossa disposição. É uma expressão que eu uso, que você usa, é válida. Eu entendo, nós entendemos o que queremos dizer. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos dê força, nos dê graça, para a gente continuar caminhando. Mas tenhamos cuidado. Cuidemos. Sejamos cuidadosos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala sobre impureza. A impureza vai levar muitas pessoas a não herdar o reino de Deus. A não chegar lá no reino de Deus. E isto começa com darmos espaço, com deixarmos, com não ter problema. Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe isso melhor do que eu, porque você, de repente, estuda muito mais do que eu. Mas olha, você sabe muito bem que tudo que é estranho, que entra aqui dentro de nós, haverá espontaneamente uma rejeição devido aos nossos anticorpos. Isso não vai entrar e ficar lá tranquilo. Haverá uma rejeição. Na vida espiritual é a mesma coisa. Pela palavra de Deus na minha vida, pelo Espírito de Deus na minha vida, quando aquilo que não é normal, não é correto, não é sadio, entrar na minha vida, vai haver uma rejeição. Eu vou perceber que houve uma rejeição. Isto aí é um indicativo para mim, de que eu preciso procurar saber o que está acontecendo, porque não está bem, não tá certo, está mal. O que devo fazer então diante disso? Nós sabemos o que nós precisamos saber. Deus seja para sempre louvado. A impureza, irmãos, cuidemos em relação a isto. Na nossa mente, a impureza moral, na mente, no corpo. Quantas pessoas, já disse aos irmãos, acabei de falar ainda há pouco tempo aqui, que guarda-se de concretizar o ato, mas deixa essas coisas na sua mente, tomam força lá, estão presentes lá. E eu fico pensando, irmãos, nós, irmãos, tem coisas que eu tenho medo de falar e vocês escandalizar, mas eu fico pensando, nós é porque muitas coisas entendemos errado, nós entendemos de trás para frente, nós entendemos de trás para frente, aquilo que já é resultado nós entendemos como causa, e aquilo que é causa a gente pensa que é resultado. Eu estou vendo muita gente confundida em relação a isso. Mas olha aqui, a gente percebe Deus lá no monte da sua santidade dizendo para Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você está pisando é terra santa. Deus estava presente ali. Há pessoas que entram na igreja com a cabeça cheia de tudo, com o coração cheio de tudo, nem tira essa alparca, essa sandália dos pés ao entrar dali para cá. E Deus disse para Moisés, arranca essa sandália do seu pé, porque o lugar que você está é terra santa, é lugar santo. E olha aqui, irmãos, Deus não estava ali porque aquele lugar era santo, aquele lugar se tornou santo porque Deus estava lá. A partir do momento da presença de Deus, o lugar foi santificado. Essa casa é santificada, esse espaço é santificado. A gente entra para prestar um culto a Deus, adoração a Deus, e Deus dizendo para Moisés, tira sandália, tira sapato, imagina o que está no coração, imagina o que está na mente, imagina o que existe dentro da nossa alma. A gente tem que tirar esse sapato, tem que lançar fora.
O ideal é entrarmos aqui calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, tenhamos cuidado, porque há muitas pessoas que se resguardam, na verdade, eles não concretizam o ato. Mas lá na mente ele existe. Ele está construído, o boneco tomou forma. Está feitinho o projeto. Ele existe lá. Precisamos vencer isto na mente. Precisamos vencer isto na alma, no coração. Estas coisas podem impedir o homem, a mulher, o crente de chegar lá, onde nós queremos chegar. Isto tudo tem a ver com valorizarmos coisas que, eu repito, não é de tanta importância para nós. Agora, certeza absoluta, se nós nos fortalecermos mais no Espírito, se nós andarmos mesmo no Espírito, amarmos as coisas dos céus, se nós seguirmos a orientação do apóstolo Paulo, Colossenses 3:1, já ressuscitastes com Cristo, buscai o que é de cima, pensai nas coisas que é de cima. Passar o dia pensando em certas coisas que é mal para a vida espiritual. Olha, irmãos, nesta tarde estava estudando a Bíblia e o Espírito de Deus disse: aplique essa palavra, fale nessa área, deixe isto para a minha igreja nesta noite. Então, consciente de que o Espírito de Deus está falando aqui, estou deixando essa palavra. Consciente de que Deus tem pessoas aqui com quem Ele está falando nesta noite, está ficando esta palavra. Se nós nos fortalecermos, se nós seguirmos a orientação bíblica, estas coisas não terão domínio, ou não dominarão a nossa vida, elas perderão a força na nossa vida. Aí eu preciso parar e pensar, como que é o meu dia? Como que é o nosso dia? Em que penso? Vivo, ou o que está girando em torno de mim, o meu dia a dia? Pense sobre isso. O que é que mais vem à sua mente? É aquilo que mais está te afetando que você precisa vencer. É aquilo que mais está causando problema na sua vida que você precisa vencer. É isto aí que está sendo seu inimigo. É isto aí que quer ver a sua derrota. Isto tem que ser vencido. Isso precisa ser vencido. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. A impureza moral no corpo, na mente. Pessoas que se entregam à impureza. E lembremos, irmãos, que a santificação ela começa no Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos conservar irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus, todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Lembremos, não começa no corpo, mas o corpo não está fora, começa no espírito e vai chegar ao corpo. A ordem é esta: não haverá uma santificação com qualidade se ela só estiver presente na área do espírito. Se ela estiver presente só na área do corpo, se ela estiver presente só na área da alma, ela precisa atingir esses três: espírito, começa lá, alma e corpo. Nossos corpos, nossos membros não são instrumentos para o pecado. Tenho tido problema em relação a isto. Deus, nesta noite, está falando conosco e Ele quer nos ajudar a sair dessa situação. Quer nos ajudar a vencer isto. Olha, irmãos, já há um tempo que a gente não pega aqui um lençol e torce ele, não é? Porque a gente está falando sobre o reino de Deus, às vezes a gente vem falando sobre outras coisas. Mas o crente entendido, ele tira lições da sua Bíblia, até quando fala que o céu é glória. Ele tira, ele percebe o valor então desse lugar, e percebe que ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Atenção, irmãos. Atenção, meu amado. Atenção, minha amada.
Tomemos cuidado, aquilo que é cabível a mim, aquilo que é cabível a você, a nós, igreja do Senhor Jesus. Não há arrebatamento para crentes que não vivam uma vida em santificação. Não há arrebatamento para uma igreja que não viva em santidade, que não se separa para Deus, que não entende que Deus é santo. E que o ato de identificar-se com Cristo é exatamente a vida de Cristo refletir em nós. Vida de Cristo estar presente em nós. Pense sobre isso, saia daqui hoje pensando sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Guarde o seu corpo, mas guarde a sua mente. Guarde a sua mente e guarde o seu corpo. Pode-se pecar. Mesmo entre o casal, tome cuidado. Estamos vivendo época aí que tem mestres e mais mestres dizendo que entre casal, desde que sejam devidamente casados, não tem nada, não tem problema, não tem nada. Só que tais pessoas que se entregam a essas coisas como se isto fosse tudo, estão ocas, vazias da vida de Deus. É o que a gente vê, é o que se observa. Uma vida cheia é conhecida, mas uma vida vazia, irmãos, ela é conhecida também. Bata numa lata vazia para você ver. Olha, irmãos, pregação de quem está vazia é conhecida. Mensagem de quem está vazia é conhecida. Hinos de quem está vazia é conhecido. Que a gente não vai sair para aí falando, não tem nada de ficar falando essas coisas. Mas atenção, é conhecido. Quando a gente sabe, a Bíblia está dizendo, Efésios 5,18, não vos embriague com vinho, mas encha-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Podemos viver uma vida cheia do Espírito de Deus. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Caminhamos mais um pouquinho, as horas estão correndo. Mais um pouquinho. Paulo, em terceiro lugar, falando já sobre a última desse primeiro grupo, o apóstolo Paulo está falando sobre a lascívia. Irmãos, eu estive pensando sobre isso nessa tarde, analisando essa questão. Uma preocupação muito grande, porque a lascívia, ela é caracterizada, ela é demonstrada. Eu não estou falando, olhe para cá, no sentido simplesmente da palavra, que está muito distante do que verdadeiramente ela representa. Tem muitas coisas, irmãos, que é tão fraca em relação ao perigo dela. Aquilo que a gente fala é muito fraco em relação à lascívia. Vai mostrar para nós o amor ao pecado, de uma forma tão desregrada do homem, do ser humano, que ele não importa mais para os padrões que foram estabelecidos por Deus. Ele já não está nem aí mais. Ele não se preocupa nem sequer com a visão que as pessoas vão ter dele. Ele não para pensar sobre o que Deus está pensando da vida dele. Olha, e a gente encontra na Bíblia parâmetros para entender que Deus olha para o ser humano, pensa sobre ele e fala sobre a vida dele. É ele que disse para o diabo: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a mim, reto e se desvia do mal. Isso era o que Deus pensava de Jó. Isso era o que Deus pensava de Jó. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que Deus pensa de mim? Hoje a gente preocupa mais com o que os outros pensam da gente. Esquecemos que o ideal é começar com como é que Deus me vê, o que Ele pensa de mim. Irmãos, preocupe não, não entenda errado não. Olha, atenção uma coisa. Nós temos muito problemas no nosso meio. E isso desagrada profundamente o coração da liderança. Mas atenção, irmãos. Se nós não pautássemos, não lutássemos e não ensinássemos, inclusive o que nós estamos ensinando aqui, há muito que essa igreja não cabia. Há muito que nós teríamos que ter ido para um lugar grande. Mas o fato de ensinar isto, que procura ser ensinado aqui na igreja, de bater em cima dessa questão, de conscientizar os irmãos, que as coisas é mais sérias do que a gente pensa.
é que inclusive, olhe para cá, algumas pessoas, falta do culto de ensinamento, propositalmente, adoece no dia de culto, vai fazer compra no dia de culto, vai trabalhar até mais tarde exatamente no dia de culto, já com um propósito, assim eu não vou à igreja e não vou ouvir o que vai ser falado lá. Atenção, atenção. Poderíamos ter essas cadeiras cheias, abarrotadas lá em cima e arrebentar essas paredes, se deixasse as coisas correr, como todos querem que elas corram. Mas cuidado, cuidemos. Paulo está dizendo que essa série de coisas aqui impede o homem de chegar no reino de Deus. E este é o nosso objetivo maior, chegarmos lá, estarmos lá para sempre com o Senhor. Deus seja para sempre louvado. Então vamos cuidar, amados irmãos, servos de Deus. A lascívia, ela fala, tem tudo a ver com o amor ao pecado. Quando o homem, o ser humano, vai se entregando ao pecado a ponto de amá-lo, endeusá-lo, ser dominado por ele, perder o seu poder de reação em relação ao pecado. E o pecado ditar ordem para eles. Acaba, irmãos, por se tornar essa coisa esquisita, porque ele começa a desrespeitar os padrões decentes estabelecidos pela sociedade, e por que não dizermos os que estão contidos na Bíblia, que inclusive são elevadíssimos, são muito elevados. Olha, às vezes a gente está em determinado lugar, irmãos, que você sabe muito bem que aquele lugar, por ser um lugar como aquele, a natureza do ambiente, a natureza do lugar, uma pessoa não podia estar ou entrar da forma como entra. Mas a lascívia leva o ser humano a nem sequer esquentar com isto. Ela parte do princípio de que eu tenho direito, o corpo é meu, a vida é minha, faço o que quero. Quando esquece do direito do próximo. À medida que alguém tem direito de expor o seu corpo, eu tenho o direito de recusar ver. E para isso existe padrão numa sociedade. Olha, a verdade é essa. Tudo isso está provando para nós o que historicamente nós vemos. Uma sociedade doente, anêmica, sem força para reagir. Que vive só da história. Uma sociedade que está em pleno declínio. Outro dia, eu vi um pregador alertando a nação brasileira e dizendo à nação brasileira, nunca tivemos tanto crentes como temos agora, quase que 50 milhões de crentes, mas nunca o Brasil foi tão corrupto como é agora. Nunca o brasileiro pecou mais como está pecando agora. Essa é a grande verdade. E sabe onde está a maior preocupação? É quando esse indício aqui que eu estou dizendo, ele começa a entrar dentro da igreja. Os crentes dizem assim, eles não entendem, olhe para cá, aquilo que constantemente falamos, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha, o Salmo 119, 18 diz que a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. À medida que a Bíblia é encucada, transmitida para mim, encucada em mim, ela penetra em mim, arraiga na minha alma, os meus olhos se abrem. Eu começo a perceber o que está errado. Então preste atenção. Imagine então o que percebe hoje de crentes que não percebem, não conseguem entender aquilo que está no estatuto de igreja, aquilo que ensina constantemente. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, normativa para a nossa vida. Por ela nós somos ensinados, orientados, portamos de acordo com a palavra. Olhe para cá, Deus está falando aqui. A palavra está aqui na frente. Olhe para cá. E aí você vê crentes que até ouvem dizer que a Bíblia é regra de fé e prática, mas não dão prova nenhuma. Se tornaram senhores do seu nariz. Faz o que quer, desrespeita até templos, porque certos tipos de roupas que usam dentro de uma igreja, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão de nós. É um desrespeito, um verdadeiro desrespeito. Isso começa devagarzinho. Eu estou vendo no meio das irmãs aí já um negócio de usar umas roupas de renda que não coloca nada por baixo. Para com isso.
Que bobeira é essa? Vai mostrar seu corpo pro seu marido. Aqui é casado. Aqui não espere casar para mostrar. É verdadeiramente um desrespeito na casa do Senhor. Olha, desculpe-me, viu? Não é lugar de mostrar corpo, mas se tem algum lugar, deve ser na praia de nudismo. Na igreja, não, Senhor. E aí, ó, queira Deus que estas tais que usam, que não tenha vindo na igreja, assista a esse culto, porque está ligado ali, ó. É um desrespeito para com a palavra do Senhor nosso Deus, a postura doutrinária da igreja. Então tenhamos atenção. Essas coisas fazem com que pessoas percam o reino de Deus. A crentaiada está tudo indo para o reino de Deus. Onde vocês vão? Reino de Deus. Onde você está caminhando? Para o reino do céu. Vai mesmo? Vou. Jesus me salvou. Maravilha. Só precisa agora corresponder com o que a Bíblia diz em relação a um crente salvo, liberto, transformado. Eu preocupo, irmãos, porque nós temos, a época que nós vivemos, mais tem crentes que pendem para o erro do que pendem para o que é certo. Por que isso, meu Deus do céu? Mas que luta, que tribulação. Que coisa que parece que é um caminhão que já está quebrando o eixo e está pendendo para o lado errado. E uma meia dúzia segurando na mão. Estamos perdendo os homens que nos motivam, estamos perdendo os homens que nos orientam e que diz para nós, apresente a sua vida a Deus, seja um homem de oração, seja um homem de consagração. Estamos perdendo essas pessoas, irmãos. São buracos que estão ficando nesses lugares e parece que não há outros que estão preenchendo. Quando eu ouvi pastores, inclusive, dizer para mim, olha, eu já estou numa certa idade, o problema é você, meu filho, que está começando o ministério agora. Eu não consegui entender a magnitude ou a dimensão dessa palavra. Hoje é uma preocupação muito grande. Agora eu penso em nossos filhos. Porque Jesus pode voltar hoje, mas Jesus pode não voltar hoje, e a igreja vai continuar. Que igreja nós teremos? Onde o pluralismo está tão presente, onde o relativismo é uma verdade esquisita, já não há mais nada absoluto. Os valores da Bíblia é muito arcaico para algumas pessoas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que apareça uma geração de crentes fiéis, piedosos. E não brinque com o que é sério, porque isso é demais sério. Não brinquemos com o que é sério. Esse culto está registrado na presença de Deus. Essa palavra está registrada lá. Eu não falo isso para intimidar você não, porque ninguém está aqui porque eu trouxe no laço. Você veio porque quis. Veio porque quis. E se não sente bem, a porta está aberta. Nunca fechei para ninguém sair. Ora, não brinque com verdades da palavra de Deus. Tomemos atenção. Bendito para sempre seja o nome de Jesus. Que a graça de Deus permaneça sobre nós. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então tomemos cuidado, porque vão desrespeitando os padrões que são estabelecidos, como se nada fosse, como se não tivesse importância. E uma das características da igreja é ser ordeira, educada, nobre, e não desrespeitar as pessoas. Logo, há cultos que parece que uma repreensão tinha que ser imediata, mas espera-se momento. E enquanto isto, parece que o outro lado corre mais do que o lado que devia correr. Há pessoas no meio da igreja que também dão valores demais a essas coisas, que só esperam um rebelde ou uma rebelde empurrar a portinha para entrar atrás. E tem vida de oração há 10, 15 anos que não é seguida. Tem vida de comunhão com Deus, de temor a Deus, de piedade, que não é seguida. Mas deixa um rebelde aparecer.
para ver se outros não correm e correm com toda a avidez de alma para entrar atrás e dizer: a porta abriu para nós. Abriu não, senhores, a porta da palavra não abre, a porta da igreja de Jesus não abre. Tomemos cuidado, estejamos avisados e que Deus, por misericórdia e graça, nos ajude. Nós ficamos aqui no primeiro grupo, na próxima semana prosseguiremos. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Coloquemos de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus.